Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Eu quero tirar 4 lições aqui para nós encerrarmos a nossa exposição dessa noite. A primeira e mais óbvia é a necessidade que hoje, nos nossos dias, também nós temos de combater falsos mestres e falsos ensinos. É um erro que tem consequências graves, daqueles evangélicos que dizem que doutrina não importa, que teologia não importa, o que importa é você amar a Deus e amar o seu próximo e falar de Jesus. Vocês estão vendo a importância aqui da doutrina? Se doutrina não fosse importante, você acha que Paulo faria essa denúncia e essa exposição da heresia dos falsos mestres? Se doutrina não fosse importante, Paulo podia escrever para a igreja de Filipos e dizer: não, gente, não se preocupa não, esse pessoal é gente boa, deixa eles ensinar isso aí, vocês acreditam se quiser, não vai fazer diferença. Vocês acham que Paulo faria isso? É claro que a verdade importa, é claro que a doutrina importa, é claro que boa teologia importa, porque é por ela e por causa dela que nós temos que combater o erro e os ensinos errados, as interpretações erradas do Evangelho de Jesus Cristo, especialmente aquelas que tocam na questão da salvação. Elas precisam ser expostas. E hoje, no meio da igreja evangélica, há muitos judaizantes, há muitos libertinos, há muitos gnósticos, há muitos docetistas. Essas heresias, elas simplesmente mudam de roupa, mudam de rótulo, mas elas permanecem as mesmas. E o combate a elas é do mesmo jeito. Enfatizar a sublimidade de Cristo, a justiça de Deus mediante a fé, pela graça. Só isso pode atender às demandas do nosso coração pecador. A segunda lição que eu quero tirar aqui é que esse texto, ele nos ensina de maneira indireta, mas muito clara, a falência do sistema de culto do Antigo Testamento, que era baseado em cerimônias religiosas, em rituais como a circuncisão, a dieta religiosa dos judeus, a celebração daquelas festas e outras datas, eventos do calendário sagrado. Isso tudo já passou, isso faz parte do Antigo Testamento, não tem mais nada a ver conosco, que cremos em Cristo e servimos a Deus pelo Espírito, num culto simples, sem estas cerimônias religiosas. E aqui eu não posso deixar de falar contra os judaizantes modernos. Apesar de tudo que Paulo disse na carta aos Gálatas, apesar de tudo que Paulo disse na segunda aos Coríntios, apesar da carta aos Hebreus, apesar da carta aos Colossenses e de outros livros do Novo Testamento, onde fica muito claro que o sistema judaico ele já feneceu, ele já passou, sendo completado, realizado no Evangelho de Cristo Jesus, você ainda encontra igrejas que promovem rituais judaicos. Trazer a Arca da Aliança, pastores que botam quipá, botam estola de rabino, que tem candelabro com os sete braços, que celebram as festas de Israel, que levam o povo para a terra de Israel, batiza o povo lá na terra de Israel, traz azeite lá de Israel, traz um pouquinho de pó que foi raspado das muralhas do Muro da Lamentação de Israel, como se essas coisas tivessem algum valor. Elas são frutos só do misticismo, quando não da ganância e do oportunismo de alguns mercenários que querem ganhar dinheiro em cima disso. Eu não estou dizendo que toda caravana para Israel ela tem esse propósito, né, ou que é levado por esses motivos, que certamente não. É válido você conhecer aquela terra maravilhosa onde a história bíblica se desenrolou, mas é só isso, nada mais do que isso. Entretanto, ainda hoje, pessoas continuam com esse misticismo, apesar de passagens como essa, onde o apóstolo Paulo diz: nós somos a verdadeira circuncisão, nós somos o verdadeiro Israel, nós somos o verdadeiro povo de Deus. Terceira lição aqui, muito clara, é que o homem é justo ou justificado diante de Deus, não por suas obras, quaisquer que sejam, mas mediante a justiça que procede de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu queria que você meditasse nisso, você que está me escutando.
Em que você se gloria? Onde está a sua confiança? De que você vai alcançar a ressurreição dos mortos, a bem-aventurança e a vida eterna. Está na sua religiosidade, está no cumprimento dos deveres religiosos, está no perfazer rituais passados pela sua igreja, frequentar a sua igreja, fazer campanha, fazer propósito, dar o dízimo. Eu não estou dizendo que essas coisas elas são necessariamente erradas. Errado é você confiar nelas, você depender delas como se elas fossem trazer avanço na sua vida espiritual ou a sua justiça diante de Deus. E por último eu queria trazer essa lição. Pelo que Paulo nos ensina aqui, nós podemos experimentar aqui nesse mundo o poder da cruz e o poder da ressurreição em nossa vida diária. Não é isso que você deseja? Não é isso que você almeja? Experimentar o poder da ressurreição de Cristo, o poder da sua cruz. Isso pode significar quebrantamento, humilhação, arrependimento, sofrimento, como Paulo lá na prisão, por amor a Jesus Cristo. E pode significar também vitória sobre o pecado, vitória sobre a corrupção dos nossos corações, uma vida de santidade e pureza em que nós renunciamos a nós mesmos por amor a Cristo e nos nossos irmãos, e onde também nós podemos nos alegrar profundamente. Veja que Paulo começa essa sessão dizendo: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Nós podemos nos alegrar profundamente na justificação concedida gratuitamente pelo nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, esse é meu desejo. Ore comigo agora. Pai querido, que evangelho sublime, que evangelho maravilhoso, que graça o Senhor nos concedeu. Eu peço pelos que me ouvem, por aqueles que ainda confiam na carne, que dependem dos seus esforços para alcançar a ressurreição ou para a vida eterna no entendimento deles. Que nessa noite fique clara, Senhor, a justiça que vem do Senhor pela fé em Cristo Jesus. E que fique tão claro que eles considerem tudo mais que fizeram até hoje como refúgio, como esterco, lixo, para que possam ganhar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Abençoa-os, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Assista a pregação completa pelo link na descrição.